Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 25 de abril, cuja leitura bíblica do dia em Atos 10 e também em Josué, capítulos 8 e 9. O texto base é Atos capítulo 10, verso 36. Pega a sua Bíblia, por favor, se você puder acompanhar comigo a leitura. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Amém? Só até aí. Deus enviou uma mensagem que proclama a paz do Senhor Jesus Cristo. E essa é uma saudação comum entre os irmãos de variadas formas. Por exemplo, paz, como geralmente eu cumprimento, saúdo aos irmãos, graça e paz, paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, ou a paz do Senhor Jesus Cristo. Existem algumas variadas formas. A paz, ela veio à terra. Lucas 2, 8 a 14. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Paz na terra, quando o menino nos nasceu. Essa paz que veio à terra com o nascimento de Jesus, ela tem um Senhor. Por isso que é a paz do Senhor. Isaías 9, versos 6 e 7. Esse menino que nasceu e a paz veio à terra, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, cujo um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Ele é o Senhor da paz. Essa paz tem o Senhor. Essa paz que veio à terra e tem o Senhor, ela é entregue a nós de toda maneira, segundo aos Tessalonicenses 3,16. Ora, o mesmo Senhor da paz, a paz tem o Senhor, vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. E é interessante, nós vamos falar mais à frente, alguns versículos à frente, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre, sempre, continuamente, paz de toda maneira. E ele declara: o Senhor seja com todos vós, porque enquanto o Senhor estiver conosco, nós temos a paz. A paz guarda o nosso interior. Filipenses 4, 6, 7.
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus, o príncipe da paz, o Senhor da paz. A paz aquieta-nos diante do mundo. João 14, 27, Jesus dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz, a paz do Senhor vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É dessa paz que nós precisamos, não apenas quando o nosso interior está aflito, mas quando as pressões externas nos turbam o coração. A paz reconcilia-nos com Deus. Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A paz foi feita pela obra da cruz. Efésios 2, 15 e 16. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A paz foi evangelizada por Cristo. Efésios 2, 17 e 18. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Jesus Cristo é a própria paz. Efésios 2, 13 e 14. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Agora, vamos dar uma olhada no nosso contexto? Capítulo 10, verso 1. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Verso 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Versos 32 e 33. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, curtidor junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Capítulo 11, verso 14. Verso 13 e 14. E contou-nos como viram em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia homens a Jope,
e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Por que eu leio esses versículos? É para nós vermos o contexto do centurião Cornélio, que praticava boas obras, evidenciando amor a Deus e amor ao próximo, mas, assim como todos, não era salvo por suas obras, mesmo que corretas e agradáveis a Deus. Era necessário que ele ouvisse a pregação do Evangelho da paz do Senhor Jesus Cristo. Porque religião não salva. Não adianta você achar que a sua vida piedosa de relacionamento com Deus e seu apoio ao próximo, a sua solidariedade ao próximo, a sua forma correta de agir com as pessoas, que isso te garanta o desvio da ira de Deus, da condenação eterna e de te levar à vida eterna com Deus. A religião não salva. Porém, nós precisamos ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, porque por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo vem a fé, a verdadeira fé, que nos leva ao arrependimento de pecados e a uma rendição completa a Jesus, em conversão total a Deus. Então, ouça, compreenda, viva, revista-se. Por que eu digo revista-se? Porque Paulo, escrevendo aos Efésios, nos instrui no capítulo 6 a nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, tomá-la para nós, porque ela já está disponível, fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder. E um dos componentes dessa armadura é nós calçarmos os pés na preparação do Evangelho da paz. Evangelho esse, da paz, que deve ser proclamado, porque são formosos os pés dos que o anunciam. Nós precisamos. Na continuidade do contexto, no verso 7, por exemplo, nós vemos que Cornélio envia para a mais importante missão da sua vida um soldado que certamente era alguém dos seus mais chegados. Para algo assim tão particular, tão especial. E o texto nos mostra que era alguém piedoso, alguém que temia a Deus. E eu conjecturo que esse soldado piedoso até trocasse figurinha com Cornélio. Porque se ele era piedoso e Cornélio também, ou seja, eles eram tementes a Deus, se dedicavam a Deus, ainda que sem a compreensão do Evangelho, eles deveriam conversar sobre as questões espirituais, as questões celestiais, sobre o porvir, vida após a morte, sobre a fé, sobre o Criador dos céus e da terra. E se Cornélio queria também saber as palavras com que ele fosse salvo, eu creio que esse soldado também, tá? Versos 14, 15, 28 e 35, nós vemos que não podemos ter restrições a quem pregamos o Evangelho, porque Deus não faz acepção de pessoas. Até porque todos nós já estávamos condenados e somos indignos dessa salvação que nos alcançou, tá? Pedro vai orar e por volta ali de meio-dia tem fome. Enquanto preparam para ele de uma refeição, ele tem uma visão. E nessa visão vê um lençol como atado em as quatro pontas, descendo do céu, com uma variedade de animais chamados animais impuros pela lei de Moisés. E a voz diz para ele: mata e come.
E por isso 3 vezes. E ele fala, de maneira nenhuma, como eu posso comer animal impuro? Eu sou crente. Né? E aí a voz fala, olha, não digas que é impuro aquele que o Senhor santificou. E aí então Pedro entende aquela mensagem. E no contexto, quando 3 homens aparecem diante dele, o soldado piedoso e mais 2 dos servos do centurião, 3, aparecem a Pedro, viajam até onde Pedro estava para chamar Pedro para a casa de Cornélio, sendo eles gentios. Pedro então entende que aquela visão que ele teve de por 3 vezes os animais impuros vindo para que ele comesse e ouvindo que não julgá-los como impuros, Pedro entendeu que, e ele fala isso no verso 35, ele entendeu que Deus não faz acepção de pessoas e que ele deveria sim ir até ali aos considerados impuros pelos gentios, né? Pela lei ele seria proibido. Nos versos 19 a 21, nós notamos Pedro, um Pedro liderado pelo Espírito Santo. Ele tem a visão essa visão, né? E depois ele é conduzido a uma situação que explica e confirma o que Deus o havia mostrado. Ele escuta, confia e obedece à voz do Espírito Santo. Vemos isso que é um ensino muito importante para nós. No verso 24, vemos que, como ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, nada mais natural de que quando o anjo trouxe a mensagem para que Pedro fosse chamado, o centurião desejasse reunir os seus familiares e seus amigos íntimos. Para quê? Para que ouvisse o Evangelho, ouvisse as palavras pelas quais seria salvo. Tá? Versos 32 e 33, vou ler novamente. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Ou seja, Cornélio compreendia que ouvir a pregação da palavra de Deus é ouvir a Deus. Olha o que ele diz. Estamos todos presentes diante de Deus. Não é que está diante de você, Pedro. Estamos diante de Deus, ouvindo o que você tem a falar da parte de Deus. O pregador, na verdade, é o Espírito Santo, usando meros vasos de barro. Meros vasos de barro. Mas o pregador é o Espírito Santo. O coração do ouvinte precisa ser esse. Está na igreja ouvindo a pregação, se não está sendo pregado uma heresia, um desvio da palavra, um acréscimo, é o Espírito Santo falando. É o Espírito Santo falando por meio do pregador. Por mais que isso nos doa, tá? E tem vezes que dói. E louvado seja Deus por isso. Nós precisamos entender isso e os pregadores também. Por isso é tão importante buscar uma palavra revelada no Senhor, em oração, jejum, no preparo de anotações, e oração, e mais oração, e mais oração, e mais oração, meditação na palavra, estudo, dedicação, porque nós estamos sendo porta-voz do Deus Todo-Poderoso. Cornélio, ainda sem entregar a vida dele a Cristo, ele já sabia disso. Mas muitos de nós, que nos dizemos crentes em Jesus, não entendemos que ouvir a pregação da palavra de Deus é ouvir ao próprio Deus.
verso 34 e 35, nós vemos que o homem que agrada a Deus é o que anda em santidade e que pratica a justiça. Toda a palavra de Deus está repleta desses dois ensinos. Você já me ouviu falar isso aqui N vezes. E por mais que nós não sejamos salvos pelas obras, mas pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, e por isso Cornélio precisava ouvir a pregação do Evangelho, não podemos negligenciar que elas são esperadas de quem é salvo. Ok? Combinado? E aí, nós precisamos falar sobre essa paz anunciada pelo Evangelho. A palavra, verso 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel anunciou a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vamos ver detalhes no texto a partir de agora sobre essa paz anunciada pelo Evangelho. Primeiro, Jesus é o Evangelho. Quando o texto diz assim, anunciando a paz por Jesus Cristo. A palavra que ele enviou, que Deus enviou, anunciando a paz por Jesus Cristo. A palavra que ele enviou por Jesus Cristo. Essa palavra da paz é o próprio Evangelho. Jesus é o Evangelho. Atos 8:35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou o Evangelho. Jesus. Jesus é o Evangelho. Segunda verdade que eu encontro aqui é de que Jesus pregou o arrependimento. Versículo 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. E olha que nos diz Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Terceira verdade é de que Jesus foi ungido por Deus, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lucas 4, 16 a 21. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quarta verdade: Jesus morreu no madeiro. Verso 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. Gálatas 3, versos 10 a 14. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus,
porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Você vai vendo que cada um desses versículos traz uma verdade, ao menos uma verdade, e a sequência dessas verdades, elas se encadeiam. Primeiro é de que Jesus é o Evangelho, é versículo 36. Jesus pregou arrependimento, a mensagem que ele pregou do Evangelho, nós vemos no verso 37. E isso encadeia de que ele fez isso sendo ungido por Deus, no verso 38. E lá em Lucas está dizendo que ele foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar. Exatamente para isso, tá? A quarta verdade é que essa mensagem dele resgatar, essa mensagem do Evangelho, trata de que ele morreu no madeiro, verso 39 que nós lemos aqui, e de que os apóstolos eram testemunhas. Em Gálatas 3, 10 a 14 diz isso. Que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, rendendo a sua vida ali naquele madeiro. Só que aí, o verso 40 e 41 nos mostram, nesse evangelho da paz do Senhor Jesus Cristo, é de que Jesus comprovadamente ele ressuscitou. Versos 40 e 41. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Em 1 Coríntios 15, 1 a 8, vai nos mostrar que Jesus morreu, de fato, mas ele ressuscitou. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, que vos tenho anunciado, essa mensagem que é proclamada, que Jesus proclamou, que os apóstolos proclamavam, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, da mesma forma que o Cornélio. Precisou ouvir essa mensagem e permanecer nela. Pelo que também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que crestes em vão, é necessário crer, Cornélio creu. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, o próprio Pedro, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, Paulo, como a um abortivo. Ou seja, uma ressurreição comprovada. Uma outra verdade que nós vemos aqui é de que Jesus é o juiz. Por que ele ressuscitou? Vamos lá. Verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus é o juiz. Atos 17, 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. Você está vendo? Cada verdade nos leva à próxima. E outros textos na palavra nos exemplificam isso, esse encadeamento, ok? Verso 43, mais uma verdade. É de que
A este dão testemunho todos os profetas, e que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ou seja, Jesus traz perdão de pecados. Atos 2, 38 e 39. Você vai ver que isso está encadeado com o que nós vimos em Atos 17, 30 e 31. De que Deus ordena agora que todos os homens se arrependam em todo lugar, porque Jesus é o juiz. E por isso ele ressuscitou. Atos 2, 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, arrependimento de pecados, por meio do arrependimento vem o perdão, vindo o perdão de pecados, recebemos o dom do Espírito Santo. Outra verdade que nós vemos no texto, versos 44 a 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu, foi derramado o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Marcos 1, 7 e 8. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas, suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. E na continuidade, vemos aqui, João batizou em água. Jesus batiza no Espírito Santo. Para propósitos diferentes, devemos também ser batizados em água. Jesus nos mandou fazer discípulos, versos 47 e 48. Outra verdade que nós vemos aqui. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós vemos aqui no texto várias verdades sobre a paz do Senhor Jesus, o Evangelho da paz do Senhor. Uma paz anunciada pelo Evangelho. Jesus é o Evangelho, Jesus pregou o arrependimento, Jesus foi ungido por Deus, Jesus morreu no madeiro, Jesus comprovadamente ressuscitou. Jesus é o juiz. Jesus traz perdão de pecados. Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Jesus nos mandou fazer discípulos. Quando nós lemos a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, é esse descortinar aqui, esse desdobramento do que é o Evangelho. O Evangelho da paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Como? Como viver a paz do Senhor Jesus Cristo? Versículo 36, na parte C.
Este é o Senhor de todos. Renda-se a Jesus Cristo, não apenas como Salvador, aquele que veio à terra, o Deus que se fez homem, o Verbo que encarnou, aquele que veio em forma humana, rendendo-se, humilhando-se em forma humana, entregando-se naquela cruz, como justo, santo, imaculado, sem jamais ter pecado, sem culpa alguma, sendo feito maldito no nosso lugar, morrendo a nossa morte para nós vivermos a sua vida, para que nós tenhamos perdão de pecados, sejamos reconciliados com o Pai. Mas que, aderindo a essa fé, nos unindo a Cristo pela fé, nós não apenas confiemos nele para a nossa salvação, mas que nós nos comprometamos a ele como nosso Senhor em obediência aos seus ensinamentos. É rendendo a Jesus como seu Senhor. E muitos de nós não desfrutamos da verdadeira paz do Senhor Jesus Cristo, porque não o temos como nosso Senhor. Mesmo dizendo a paz do Senhor, paz, graça e paz, a paz do nosso amado Senhor Jesus. Eu não vou nem falar do Shalom, mas também tem aí o Shalom da vida. Precisamos nos render a Jesus como Senhor. Romanos 14, 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si. Você não vive mais para você. Não deveria. Não deveria. Você deveria ter um Senhor. E nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo. Essa morte que nós falamos aqui. E essa ressurreição. E ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Para você desfrutar a paz do Senhor Jesus, renda-se àquele que morreu para te salvar, mas ressuscitou como prova de que Deus considera satisfeita a punição pelos pecados, perdoados os pecados de todos aqueles que pela fé se entregam a Cristo, servindo a Ele, vivendo uma vida em que Jesus é o teu Rei, o teu Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso à paz do Senhor Jesus Cristo.